Fala pessoal, tudo bem? Olha só, você já tentou entender a curva pressão-tempo durante uma medida de mecânica respiratória? De onde que vem a complacência dinâmica, a complacência estática, de onde eu tiro a resistência da via aérea? Hoje eu vou mostrar para vocês num vídeo um esquema para a gente conseguir entender por que eu pego pressão de pico, pressão de platô para fazer as medidas de mecânica respiratória. Se você quer aprender comigo sobre isso hoje, fica até o final desse vídeo. Não esquece aí de curtir esse vídeo, se inscrever no canal Apolo Fisioterapia e também apertar o sininho para você receber as notificações de que novos vídeos estão aqui no canal Apolo Fisioterapia. Então nós vamos começar aqui, pessoal. Eu vou começar apresentando para você nessa folha um gráfico de pressão. Então, um gráfico de pressão pelo tempo. A gente traça aqui, né, na linha, o nosso eixo horizontal, o tempo, e nosso eixo vertical, a gente traça a pressão. Então, todos nós, quando vemos lá, né, no ventilador mecânico a medida de mecânica respiratória, vocês provavelmente vão ver algo nesse sentido aqui. Então, sai uma determinada pressão. Aí depois, conforme eu começo a inspirar, eu vou atingir uma pressão máxima e aí estabelecer um platô até que eu permita a expiração. Então veja, nesse desenho a gente pode observar, né, a pressão, já uma pressão acontecendo aqui. Aí, a partir daqui eu tive o disparo. Eu disparei, joguei o volume para dentro do paciente, fiz a pausa. Na pausa eu tive aqui, então, um equilíbrio, né, a formação de um platô de pressão, e aí ciclou, e aí o paciente já faz a expiração. Vamos identificar, nesta imagem, nós vamos identificar quais são as pressões que a gente consegue visualizar aqui. Vejam, então aqui eu tenho a pressão chamada de PIP, então a pressão expiratória positiva final. Aí, conforme o volume vai entrando, eu vou chegar numa pressão máxima, chamada de pressão de pico, e depois eu tenho uma pressão que se estabiliza, chamada então de pressão de platô. Ok? Bom, quando eu gero volume ali para o paciente, então eu vou colocar o paciente para ciclar volume, eu tenho que lembrar que eu tenho duas propriedades que eu vou vencer nesse momento. Então eu vou vencer a propriedade resistida e eu vou vencer a propriedade elástica. São duas propriedades que a gente vai vencer. Conforme você, então, coloca o volume para o paciente, são essas duas propriedades que eu estou vencendo. Quando eu avalio, então, olho para o pico de pressão, ele está vencendo essas duas propriedades, o ar está passando pela via aérea, então vencendo a resistência da via aérea, e o ar está insuflando os pulmões, vencendo, portanto, a elasticidade pulmonar. Aqui, nós temos, então, os dois componentes sendo registrados, ou seja, componente resistido e componente elástico. Ou então, aqui, ó, eu posso falar, então, que eu estou vendo a complacência do sistema. Bom, quando eu faço a pausa inspiratória significa que o fluxo está igual a zero. Se o fluxo está igual a zero, eu não vou ter componente resistido. Sendo assim, a pressão de platô, ela é uma pressão que está me dando ideia de como está a complacência pulmonar, como está esse componente elástico. Portanto, esse é complacência aqui. A gente estaria avaliando a complacência, o componente elástico, como eu falei para vocês. Muito bem, se esses dois se esse valor de pico avalia os dois componentes, eu posso concluir que a diferença entre a pressão de pico e a pressão de platô está sendo gerada, né? Então a pressão de platô seria gerada simplesmente pelo parênquima pulmonar. Então vamos desenhar aqui o pulmãozinho, ó. Estaria sendo gerado pelo parênquima pulmonar. Já a pressão de pico, ela estaria sendo gerada
pela via aérea e pelo parênquima pulmonar, certo? Então aqui, ó, no meu desenho eu vou deixar em vermelho aqui, ó, que é pulmão. Esse é o componente que eu estou avaliando aqui. E aqui, ó, a pico, ela é tudo, tanto pulmão como via aérea. Então, desde aqui de baixo eu vim gerando pressão porque eu estou vencendo esses dois componentes. Bom, se eu considerar, portanto, que aqui é só parênquima, eu posso concluir que a diferença entre essas duas medidas, de pico e de platô, está acontecendo por conta da resistência da via aérea. Sendo assim, ó, para quem muitas pessoas não entendem de onde que vem as fórmulas de complacência. Então vamos lá. A complacência total do sistema, né, geral do sistema, é a complacência chamada de dinâmica. É aquela que está sendo obtida com a presença de fluxo. Esse valor aqui, ó, de pico, ele é obtido com a presença de fluxo. Assim, ó, volume dividido pela pressão de pico menos o PIP é a complacência dinâmica, certo? Porque eu tenho que considerar o valor de PIP. Já a complacência estática, o próprio nome já diz que a complacência estática vai ser aquela avaliada sem fluxo, portanto, ela é estática. Então, qual é a medida, então? A medida de complacência estática é a pressão de platô menos PIP, é o volume dividido pela pressão de platô menos PIP. Bom, se essas duas medidas aqui, elas podem me dar então informações de resistência da via aérea e complacência pulmonar junto, a dinâmica, e só a complacência pulmonar é a medida da complacência estática. E para terminar, qual é então a resistência da via aérea? Ela é medida então pela diferença de pressão, portanto, entre a pressão de pico e a pressão de platô, dividido pelo valor de fluxo, já que a resistência é dependente de fluxo. Para a gente terminar, eu quero lembrá-los que a unidade a ser utilizada nas complacências, por conta de usar volume, é ml por centímetro de água, e a unidade que a gente utiliza lá na resistência da via aérea, a unidade vai ser centímetro de água, vou pôr aqui embaixo, ó, por litros por segundo. Essa é a unidade que a gente vai utilizar na medida de complacência e na medida de resistência da via aérea. Ok? E aí, pessoal? Gostou desse vídeo? Gostou demais desse vídeo aqui no nosso canal Apolo Fisioterapia? A gente utiliza muito a medida de mecânica respiratória e muitas vezes as pessoas querem decorar as fórmulas para como fazer a medida de cálculo de complacência, de resistência da via aérea. O que a gente precisa é entender essas fórmulas. Então eu acho que com esse vídeo eu queria muito ajudar você a entender como que a gente faz esses cálculos, né? De onde vêm esses valores. E aí você não vai precisar mais decorar, tá bom? Se eu te ajudei, eu queria que você curtisse o vídeo aí, compartilhasse com a galera. Se eu te ajudei, coloca aí nos comentários também falando se foi útil para você esse vídeo. Beleza? Até a próxima aqui no canal Apolo Fisioterapia.